Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde. Hoje é dia da estreia da seleção brasileira aí na Copa do Mundo e vai dar Brasil, hein? E é o seguinte, meus amigos, vamos falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque é o que interessa, certo? E neste vídeo aí a gente vai atualizar como que está essa situação aí envolvendo reforços, o planejamento para 2023, situação do treinador. Tem muita gente aí descontente aí com esta demora aí com relação a reforços, com as especulações, mas não tem jeito, pessoal. Esse é o modelo aí de clube associativo, certo? Pessoal que está embaixo da pirâmide tem que levar para quem está no topo para verificar os nomes para poder ser apresentado. Tem que ter paciência. E é o seguinte, peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o seguinte, hein? Ontem a gente tomou conhecimento aí que o Vascão da Gama vai fazer parte da pré-temporada fora do Brasil. Aí, que chique! E vamos encarar aí um antigo rival aí, o River Plate da Argentina, esse clube gigantesco aí. E olha, o Vasco vai fazer bonito lá nos Estados Unidos. E é o seguinte, a programação é para o Paulo Brax chegar aqui na próxima quinta-feira, no dia 1º, e martelo está batido, o Paulo Brax vai dar uma entrevista coletiva para poder esclarecer tudo o que aconteceu lá na Europa, certo? A gente já sabe já que o Paulo Brax foi levar a situação aí do orçamento de 2023, nomes aí para reforços e treinador, certo? Então, vamos ficar tranquilo que a situação vai sair. Bom, meus amigos, sobre a situação do treinador, é o que eu estou falando aqui, meus amigos. A gente tem dois nomes aí. Um do Paulo Brax e outro aí do Abel Braga, que vai ser anunciado, já é funcionário da SAF do Vasco da Gama, só está faltando aí oficializar. E o seguinte, né? O Paulo Brax quer trabalhar aí com o Miguel Ángel Ramírez. É o nome que ele quer, ele tem confiança do tempo aí de internacional. A gente vê muitas pessoas falando besteiras aí. O trabalho dele no Inter foi sensacional, tanto que ele recebeu um caminhão de dinheiro aí para poder sair do Internacional. E é o seguinte, né? O outro treinador aí é o que o Abel indicou, é o Fernando Diniz. A gente vai ter aí eleições do Fluminense. E é o seguinte, não há certeza se o Diniz vai continuar ou não. Depende aí se o Mário Bittencourt vai continuar sendo presidente do Fluminense. Na minha opinião, dois grandes nomes aí, certo? O que vier vai acrescentar muito ao Vasco da Gama. Laureane, se não vier esses nomes, vier um Jardine da vida. Vamos cobrar, pessoal, como a gente sempre fez. Situação aí de reforços, né? A gente tem algumas situações para poder passar para vocês. Situação aí do Pedro Raul, muito bem encaminhada aí. Pedro Raul praticamente já é reforço do Vasco da Gama. A gente deve ter novidades aí no decorrer dos próximos dias, certo? Situação aí do Terães aí, o Vasco aí sofrendo com a concorrência do Flamengo. O Flamengo enviou uma proposta para o Atlético Paranaense, possa acontecer aí do Vasco ter que fazer uma contraproposta aí
para poder suprir aquilo que o Flamengo ofereceu. Situação aí do jogador Wesley do Palmeiras está muito bem encaminhada, certo? O Vasco oficializou uma proposta de 6 milhões de euros para esse jogador, e aquilo, o Vasco fazendo loucura aí para poder contratar o goleiro Kehler, tá? O Internacional escondendo de tudo que é forma, mas deu a louca aí na SAF do Vasco da Gama, fazendo aí uma proposta aí que pode chegar a casa de 5 milhões pelo goleiro aí. E o seguinte, né, a situação aí do Wellington Rato, o Vasco está aí correndo por fora, não é aquele jogador que o Vasco quer fazer esforços assim para contratar, essa é a grande verdade. Mas as coisas estão saindo, certo? A gente tem situações aí muito bem engatilhadas, como é o caso aí do Mateuzinho e do Gustavo, né? Que são jogadores aí jovens, a 777 Park, o Josh Wand já disse que haverá um investimento aí financeiro em jovens talentos. E o seguinte, né? A gente não pode se esquecer aqui dos jogadores que estão lá na Europa, porque fica muita gente debochando, gente, achando que, pô, aqui o Vasco não tem condições, e o contrário, a gente tem que cobrar aqui, cara, porque tem um orçamento de 600 milhões, entendeu? A gente tem que cobrar aqui. Então, verdadeiramente, Paulo Brax, ele conversou aí com o empresário Juliano Bertolucci para tentar trazer aí o Caio Jorge para o Vasco da Gama, uma situação aí difícil, porque a Juventus quer que ele fique lá na Europa, mas houve esse contato aí, como houve também com o Felipe Anderson, que as pessoas duvidam muito, mas é o seguinte, agora o Paulo Brax está aprendendo a trabalhar na surdina, quietinho, porque na situação do Terãs, ele errou, foi fazer muito alarde, o que aconteceu? Caiu no leilão, certo? Então, essas negociações de mais impacto, de peso, têm que ser mantidas às 7 chaves, como a situação do jogador Gilberto lá do Benfica, certo? E a situação aí do Abel Braga aí indicando os jogadores para o Vasco da Gama. Ontem a gente falou aqui do John Arias, né? E o pessoal até debochou, falou que era fake. Não, o Abelão, ele tem muito contato com vários jogadores aí, seria um jogador sensacional aí para o Vasco da Gama, certo? Assim como vários nomes aí foram ventilados, como a situação do Douglas Costa, que está despertando especulações aí em vários clubes, jogador que jogou lá no Bayern, ex-seleção brasileira, jogou no Grêmio também, o Grêmio falou que não tem interesse de contratar, e aquilo, né, está sendo cogitado nos gigantes brasileiros aí. Então, cara, eu tenho certeza do seguinte, o Vasco vai montar um time de peso para brigar por coisas grandes este ano. Eu acredito no Vasco da Gama e sempre vou colocar a minha instituição acima de qualquer nome, acima de qualquer coisa. Perfeito, pessoal? E acredite também, porque agora é ter paciência. Modelo associativo, né? O vice-presidente, ele não tem que pedir satisfação para ninguém. Ele já trata diretamente com o empresário do atleta. O vice-presidente de futebol com o atleta. Aqui não, que é diferente, certo? O scout capitaliza o atleta, passa lá para o gerente de futebol leva lá para o scout da 777 Partners, que leva lá para o Josh Wand resolver. Então, há um processo nessa situação, por isso que demora. Certo, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, vai dar Brasil e a verdade, ela prevalecerá. Tamo junto, pessoal. Valeu!